quando a gente para estudar sobre o feminismo, a gente vai sim encontrar mais referências de fora, né? A gente não vai se ver enquanto mulheres pretas, periféricas, latino-americanas, que... Não, a gente vai encontrar esse marcador aí, espacial, esse marcador temporal. E por isso que eu achei bacana a gente começar daí, porque é importante a gente saber o que a gente tem como referência para desconstruir, para falar isso não nos representa, isso não dialoga comigo. E qual o lance com relação às mulheres? Era essa provocação que eu estava fazendo para vocês. Tipo, será que foi só na década de 1980 que uma mulher preta acordou num dia assim, inspirada? Ela falou, nossa, essa história aí de feminismo não me representa? Foi só em 1980 que as mulheres questionaram toda essa hierarquia que está colocada assim, está dada na relação entre mulheres? Será que as lésbicas, será que as indígenas, será que as não ocidentais só se deram conta disso nesse momento? Então, a literatura sim vai dizer que foi nesse momento, e na verdade, não é só a literatura que diz. Em alguma medida, essas críticas elas começaram a ficar tão fortes, essa pressão ela começou a ficar tão forte, que as mulheres brancas começaram a falar, opa, é mesmo, né? E aí é a história do quê? Que ainda a gente vê hoje, que vocês comentaram agora um pouco, a história da cota. Elas se deram conta da contradição que estava colocada na ação de desenvolver atividades, escrever livros, etc, que só tem mulher branca. E não só pela benevolência dessas mulheres, porque as pretas começaram a se organizar de uma forma muito mais coesa, produzir coisas. Gente, a quantidade de editoras de mulheres negras que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos não está escrito. E assim, felizmente ou infelizmente, elas tiveram condições de fazer isso. A gente ainda não tem uma editora aqui, especializada para mulheres negras, para produzir, para publicar, para traduzir. Nandiala em BH? O quê? A Nandiala. A Nandiala é uma editora negra, mas não com recorte feminista, tá. de autoras negras, para mulheres... Entendeu? Nós temos editoras É um avanço já, né? Sem dúvida. Mas assim, foi muito importante na década de 60 surgirem as editoras feministas para produzir todas essas referências. E na década de 80 começaram a surgir as editoras de mulheres negras. E aí o cenário muda. E aí tanta denúncia, que aí elas falam, opa! Mas o que eu estou tentando trazer para vocês, e é a continuidade do que vem por aí, é que não surgiu na década de 80, não surgiu na década de 60, estamos aí resistindo, construindo o feminismo há muito mais tempo. Então, por isso que eu perguntei, o que a gente vai fazer com esse marco referencial? O que a gente vai fazer com esse marco temporal? A gente vai ter que dar um jeito de falar, não é isso. O homem tem que chegar na menina, e a menina tem que esperar. Ela pode estar interessada nele, mas ela tem que esperar ele chegar. Se ele não chegar, não tem conversa. Se ele falar assim. Entendeu? Se não chegar assim. Então, você nasceu mulher ou você se tornou mulher? Ótimo. Ótimo. Não, é porque uma coisa que a gente estava falando aqui agora, né, nessa coisa do nascer e do tornar-se, por exemplo, a questão do banheiro, né, que é outra coisa também que pega muito, principalmente com as crianças, no caso da Aniele, que ela é adolescente já, mas no pré, por exemplo, aquela filhinha que era formada, que puxava com as meninas, tudo no banheiro das meninas. Né? Porque em casa a gente tem um banheiro só onde todos usam, né? Mas na escola isso já começa o embate, né? E assim, uma coisa, por exemplo, dos espaços públicos ir contra isso agora. Eu acho que é uma renovação, renovar essa proposta também de como que a gente vai trabalhar essa questão de gênero, né? Por exemplo, nos espaços públicos. Porque o banheiro é banheiro, né? Então é o único lugar da casa onde todos os gêneros se encontram. Se encontram no sentido que usam, que usufruem. Porque tem homem que nem passa pela cozinha, né? E vice-versa. Então, assim, essa coisa do banheiro, por exemplo, é um outro exemplo também que pode ser utilizado nesse sentido. Ótimo. Obrigada pela ajuda de vocês.
Pedagogia, às vezes, falta. Mas acho que é legal essa troca, né? Vamos tentar manter nessa linha. Mas eu acho que o que é primordial falar a respeito desse segundo momento, né? Do feminismo, essa segunda onda, é que as mulheres elas pautam que existe sim uma diferença e que a diferença na nossa sociedade ela está articulada a partir da desigualdade. Então não é só mulheres e homens são diferentes. Sim, mulheres e homens são diferentes e essa diferença significa o quê? Hierarquia, desigualdade. Então é o homem que está no espaço X e a mulher que está no espaço Y e ele sempre vai ter um status maior do que a mulher. É basicamente isso. E aí pensando nos grandes temas e slogans dessa onda feminista, né? O pessoal é político, o privado é público, o direito ao acesso ao trabalho, a questão da liberdade sexual, que estava muito presente, a questão da reinterpretação da experiência da maternidade. Então muitas mulheres vão dizer, mas espera aí, eu realmente preciso ser mãe? Né? A questão do direito ao aborto, a autonomia do próprio corpo, causas da opressão, né? O conceito de patriarcado, da onde vem a origem da opressão sobre a mulher, etc. E a questão da sororidade. Quem já ouviu falar nesse tal palavrão, sororidade? Ai, que preguiça. Preguiça? É legal essa palavra? Não é legal essa palavra? Existe sororidade? Não existe sororidade? Teorizada, né? A palavra é totalmente. Tá, vamos lá. É irmandade antiga. Gente, esse momento específico, as mulheres estão falando o quê? Qual é, enfim, a marca dessa segunda onda feminista? É a questão da igualdade. Então, todas as mulheres são oprimidas. Existe essa lógica, né, de que todas as mulheres são oprimidas. Então, se todas nós somos oprimidas, estamos todas no mesmo barco, temos que, em alguma medida, nos hermanar entre todas nós, sermos solidárias entre todas nós, termos o quê? Sororidade. É isso que significa, irmandade, solidariedade entre mulheres. Só que a ideia é muito bonita, a palavra é muito bonita, né? Na prática, isso consegue se efetivar? Não. Eu acho que quanto mais você se ligar a esse universo, quanto mais você se propor a pensar e a discutir isso, mais questionamentos você vai ouvir. Então, senta na cadeira, respira fundo e se prepara, porque questionamento e provocação, deslegitimação da nossa fala, isso ameaça, é complexo, bastante complexo. Mas a gente está aqui para isso, né? Exatamente para se fortalecer enquanto mulheres pretas, para trazer essas referências que nos foram legadas historicamente sobre a nossa própria história. Eu acho que é fundamental a gente se fortalecer entre nós para, inclusive, construir argumentos não só para rebater eles, mas para se fortificar enquanto mulheres pretas. Então, essas duas, esse silenciamento e visibilidade estão tão naturalizados na sociedade que se a nossa voz ecoa de alguma forma, ela já está, sei lá, já está promovendo assim, uma ruptura que, assim, sem, sabe, não tem como dimensionar isso, né? Não só para nós, mas contra a sociedade como um todo. Então, eu tenho implicância mesmo com o termo sororidade. Muito. Porque eu sou de Sagitário. Ela começou a falar, ela tem implicância, então eu quero entender. Da onde ela está falando? Fala. E aí, por quê? Porque eu não consigo entender como pode existir sororidade numa sociedade de classe. Não tem como ter sororidade. Por exemplo, a minha sororidade, né, pensando na mulher negra periférica, com a mulher branca, ela vai até um ponto, né, porque nenhuma mulher merece
ser agredida, sofrer violência e tal. E isso a gente, toda mulher merece ter acesso, isso a gente tem que pôr. Mas quando a mulher negra fica, a empregada doméstica, né? A mulher negra fica lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos dessa mulher branca e os filhos dela, e os filhos da mulher negra estão sozinhos, né, na periferia, suscetíveis a todo tipo de violência, a sororidade acaba aí. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não consigo entender uma sororidade, não consigo aceitar o conceito de sororidade, essa irmandade de todas as mulheres, esse amor, numa sociedade de classe. Para ir além na provocação, que a Bruna está falando, eu estou num lugar que é ruim, porque aí o feminismo branco não me representa, e o feminismo negro, eu não sou negra, não me aproprio, mas enquanto pobre, favelada, eu não estou contemplada em lado nenhum, e a gente fica onde? É muito louco essa relação, porque essa relação de classes, de poder, parece que para além, porque o poder do dinheiro, o status social, fala antes de você, quem você é, doutor em quê, ou de onde você veio, e aí depois vem todo o resto, e se você é o resto mesmo, e foda-se, aí você já não faz mais parte de nada. É muito complexo. É por isso que eu sempre fiz aquele comentário de que é uma questão teorizada. Por quê? Porque, assim, por exemplo, ela falou da questão de classe. E aí eu levanto a questão de classe, a questão étnica e a questão de gênero. De orientação sexual. Né? Então, assim, tem o feminismo negro, o feminismo branco, o feminismo lésbico, o feminismo radical. E aí, a solução se coloca como feminismo branco. Sim, é claro. É claro. Seria ótimo se ela chegasse assim no debate. Feminista branca. Não, mas aí eu estou colocando nessa questão dos recortes, né? Os recortes que estão sendo feitos. Então, existe esse recorte da mulher lésbica. Então, eu vejo assim que a sororidade, hoje, entre as mulheres, ela se dá nessa questão teórica por quê? As mulheres precisam lutar juntas pela mesma questão, porém, na prática, é um pouco complicado por causa desse conflito de ideias, desse conflito de realidades, que aí é que a palavra sororidade ela fica um pouco fragilizada, entende? Eu acho que é isso que a Bruna quer dizer, quando ela fala que ela se sente um pouco incomodada com o que é a sororidade. Porque, por exemplo, aqui hoje nós estamos praticando a irmandade feminina, né? Porém, pode ser que em algum outro grupo em que nós estejamos, nós não conseguimos praticar isso. Entende? Por um conflito de ideias, por uma orientação sexual, entende? Então, essa é a questão da fragilidade da palavra sororidade. Porque ela ainda não é homogênea, ela tem recortes. Vou falar a partir da minha experiência como MC mulher negra. Né? Na maioria das vezes, quando se está discutindo a questão do empoderamento, da valorização das mulheres, quem é que sempre fica para trás? Alguém poderia dizer para mim quem é que fica para trás nesses processos políticos de feminismo? Quem é que fica? Só para encher linguiça e dizer, não, não sou racista. Olha lá, ó, tem uma negra no meu projeto. Então, até quando isso vai continuar? Hoje a gente tem aqui mulheres negras, mulheres nordestinas, mulheres do Rio Grande do Sul, mulheres do Rio de Janeiro, nós estamos na luta, mas isso acontece até hoje. E a gente aceita numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Na maioria das vezes não adianta ter um PowerPoint lindo, maravilhoso, mulher negra, mulher branca, mulher indígena, mas é a postura e a atitude de engolir essa violência que está aí por muitos anos. Isso aí tem que parar. Senão não vai nem ter por que ter pauta sobre o feminismo e o gênero, porque a coisa se perpetua por muitos anos. Se fala de igualdade racial, chega lá no projeto, não, mas olha lá, ó, a gente tem uma menina negra, ela não pode nem atender a porta, ela não pode nem tomar um café, ela não está na mesa da decisão. Ela está onde, gente? Onde que está a mulher negra?
Ou é eu que venho de um estado onde a colonização alemã, italiana, me deixou tão alienada que eu não sei mais nem quem eu sou. Chega uma hora que a gente tem que tirar a casca da ferida assim, porque senão vai ficar uma gangrena, um buraco, e não vai ter mais cura, tu vai perder o braço sim. Então tem que tirar essa casca desse processo, fazer a asepsia e deixar regenerar a carne. Não sei, gurias, eu acho que eu me senti muito, sabe, me tocou assim, entendeu? Demais. E tem muitas coisas que a gente pode analisar juntas e depois, pá, cara, a ficha caiu. E a gente tá com a faca e o queijo na mão e ainda não usou. É só um toque que eu queria deixar. Eu achei bem interessante a metáfora que você usou, né? De precisa sim olhar para essa ferida, precisa sim entender que existe um problema, que existe uma ferida e dizer de forma bem bonita, poética, teórica, irmandade feminina, solidariedade entre mulheres é uma coisa. Agora, sem se dar conta do histórico, né? De onde historicamente foram, quais os papéis da sociedade foram atribuídos a mulheres brancas e a mulheres negras, a gente não vai conseguir conversar. E a ferida ela vai continuar apodrecendo e a gente vai perder o braço, talvez. Né? Então, pode ser bonito na teoria, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. E quando a gente pensa na nossa experiência brasileira, né, e de tantas outras sociedades do chamado Novo Mundo, né, onde a experiência da escravidão foi uma marca estrutural que pautou essas sociedades no passado e pauta até hoje, em alguma medida definindo qual é o lugar das pessoas brancas e qual é o lugar das pessoas negras, não dá para dizer que existe irmandade, solidariedade entre todas as mulheres, independente da classificação racial, independente da divisão de classes. Essa questão sobre sororidade sempre causa polêmica, eu acho o máximo, mas a gente vai continuar nesse ponto aí amanhã. Eu só gostaria de, né, nesse pouco tempo que tenho, provocá-los exatamente para pensar nisso daqui também. Porque a gente se dá conta, né? E eu fui trazendo elementos, eu acho que talvez todos nós tenhamos acordo de que não é tão simples assim, de que existem sim vários feminismos, etc. Mas e essa marcação aí, cronológica? Alguém parou para reparar? Eu reparei. No início, a primeira onda, ela é a sagitariana do grupo. A gente está entendendo, não precisa falar. É isso mesmo, Bruna, vamos lá. Enfim, a primeira onda feminista, ela está marcada lá, final do século XVIII. Né? Legal. A segunda onda está marcada de onde para frente? Década de 60. Tá bom. E aí o feminismo da diferença vem onde? 80. Tudo legal? Não. Emergem vozes do interior do movimento feminista questionando essa experiência, questionando o que é esse lugar da mulher. Nos anos 80? É isso mesmo? Tá tudo bem pra vocês? É só a sororidade que incomodou? Uma coisa que me incomoda, assim, muito, porque, assim, pra mim, as africanas, quando elas chegam aqui, escravas, e elas praticam o banzo, a continuar naquela situação, preferem matar o feto, né, cometer infanticídio, para que os filhos não passem por essa situação. Eu entendo isso também como uma prática de resistência à mulher, uma prática feminista, sabe? Talvez não teorizada, mas eu entendo como um ato de rebeldia e eu entendo também como um ato de emancipação, sabe? E me incomoda muito porque todas as vezes que a gente vai fazer discussão do feminismo, isso nunca é falado. Nunca a minha ancestralidade é colocada na mesa. Isso me irrita profundamente. Eu acho que essa percepção ela é fundamental, né? Porque se na década de 60 as mulheres brancas, de classe média, vão passar, né, a reivindicar inserção no mercado de trabalho, inserção nos espaços universitários, etc., as mulheres negras estavam trabalhando desde quando? Desde quando? Sempre.
Enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando liberdade sexual, enquanto elas estavam reivindicando direito ao aborto, as mulheres negras estavam o quê? Sendo estupradas. Só pior. As mulheres negras foram historicamente estupradas, as mulheres negras viram e ainda veem os seus filhos sendo mortos pela polícia. Então não é uma discussão se quer ou não quer ter o filho, isso também pauta a nossa experiência enquanto mulher preta. A gente tem que escolher, a gente tem que decidir. Mas às vezes, muitas vezes, as mulheres decidem ter o filho e aí elas se preocupam porque Meu filho vai viver. ele vai voltar para casa. A gente sabe o quão doloroso é essa experiência para as mulheres pretas da periferia, essa dúvida se o filho vai voltar para casa. Isso é real, isso é concreto. Então, o que a gente faz com essa primeira e segunda onda feminina? O que a gente faz? O que a gente faz? O que ela fala pra gente? Ela ouve da Europa. Assim, eu acho que é importantíssimo a gente conhecer essas referências, porque a gente só tem condições de criticar se a gente sabe o que é. Mas aí, quando a gente sabe o que é, quando a gente conhece, a gente tem que se perguntar o que ela fala pra gente, o que significa pra gente, se ela tá falando com a gente, se ela tá preocupada com a gente. Né? Fala. Rapidinho, porque não, é uma pergunta, né? Porque a gente teve a primeira onda, a segunda onda, e aí nessa década de 80, ainda não, eu não entendi se já era discutida o feminismo negro, se tudo isso aí é do feminismo, ou isso era ainda um movimento de mulheres no geral, que estavam discutindo essas pautas. Então, uma pergunta assim também das mulheres negras nos Estados Unidos, né? E quando pegou fogo na fábrica lá em Chicago, que dá o dia da mulher, né? Não tinha mulheres negras e brancas lá dentro. Eu acho que por maioria negra, mas dentro da fábrica em si, acho que estavam mulheres negras e brancas, eu acho que até de outras etnias. Eu acho que para ter virado o Dia Internacional deveriam ter mais mulheres brancas, porque a sociedade historicamente se preocupa mais com essas mulheres quando morrem. É verdade. É verdade. Porque senão ia falar, morreu aí. É isso, até hoje. Todo dia a gente está enterrando um monte de mulher. Conversando no almoço, né? Ela sempre lutou, ela sempre esteve na linha de frente. É o que acontece, foi invisibilizado. A gente tem um problema com essa palavra. Enfim, não se conta a história do homem preto, o principal, quem dirá da mulher preta. E não é porque no período de Simone de Beauvoir existia a mulher preta, ela estava, né, ainda como serviçal, que elas não atuavam. É que assim, não há registros. Não há registros, Você mas se ela usa nos sempre 60, teve. que começou o movimento Black Power foram mulheres, assim, que deram todo o suporte, não foi? Não sei. Não, eu acho que uma dúvida minha é que assim, uma vez que a gente sabe que quem detinha o poder naquela época, falando da mulher, era a mulher branca, até que ponto que a gente pode problematizar essa iniciativa delas? Porque assim, eu entendo toda a questão da preta conversar sobre o feminismo preto e ser uma feminista preta. Mas assim, naquele momento, naquele período que veio que apartheid, segregação, era uma coisa que a gente não tinha recursos. Então assim, não é que nós temos que ser gratas a elas, mas assim, a gente, eu vejo isso muito, uma chacota dentro do movimento negro nesse sentido. Começou de alguma forma. Começou errado, a gente está corrigindo agora. Mas até que momento a gente pode problematizar o fato de ter começado? Porque eu fico pensando, naquela época, se as brancas não tivessem, sendo bem sincera, naquela época, se as brancas não estivessem fazendo, e não que as negras não estavam fazendo, a gente não estaria nessa discussão hoje. Eu acredito que a gente... Acho que não. Eu acho que você priorizou. Não se conta nessa história, gente. Eu não estou dizendo que só as brancas que lutaram, que as brancas que começaram. Eu sei que sempre, e muito antes disso ainda, elas estavam lá. Mas a história só começou a ser contada a partir, né, só começou a ser registrada, a ser questionada a partir da branca. Porque quem escreveu os livros, querido? Então, porque a mulher negra não contava, era uma coisa, é isso.
Morreram mais brancas, mulheres entre aspas. Ninguém vai olhar em cima de uma situação. Certo que a gente tem protagonismo. Tá, mas... Não, tudo bem. É que são várias questões, a gente tem pouco tempo, ainda tem metade do